Muito bom. Então, agora vou compartilhar a tela. Aí está, da aula de hoje. Então, hoje vamos a seguir aprofundando esse mistério da igreja e vamos a compreender duas coisas hoje: origem e a preparação da igreja. Origem e preparação da igreja. Vamos lá. Antes de começar, se existem perguntas, então deixamos no final, né? Perguntas podem ser desta aula e da aula passada, sobre o credo. Então, vamos compreender a origem da igreja. Em primeiro lugar, quando falamos de origem, não temos que confundir com a fundação. São duas coisas distintas, fundação e origem. A origem da igreja nos fala, agora aqui tomo o catecismo, para perscrutar o mistério da igreja, convém meditar primeiro sobre a sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre a sua realização progressiva no curso da história. Então, vejam, aqui já fez essa distinção, né, entre a origem da igreja e a realização da igreja. Então, nessa realização da igreja, vamos encontrar vários aspectos, como a preparação da igreja, a fundação da igreja, a manifestação da igreja e a sua consumação, né? Então, tudo isso é a igreja na história. Mas, aqui vamos, em primeiro lugar, a refletir sobre sua origem. Mas aqui o catecismo já nos fala, a origem está no desígnio da Santíssima Trindade. Então, veja que já está envolvida de mistério, né? A igreja é um mistério. Então, aí a diferença com a história. Agora sigo lendo aí o catecismo, diz: o Pai Eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à participação da vida divina, a qual chamou todos os homens em seu Filho. Então, aí nos fala da liberdade do Pai na criação do universo e que chama a todos os homens a partilhar a natureza de Cristo. E em seguida nos fala: todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Vocês se lembram daquela palavra que tínhamos visto no livro dos Atos dos Apóstolos, que dizia: Deus convocava todos aqueles que queria salvar, né? Então, e parece ser que a igreja, aí o que estamos aqui olhando, tem realmente essa missão, a mesma de Cristo, que é de salvar. Então, aí somente para listar estes dois pequenos números do catecismo, porque isso nos vai servir como guia, né? Então, em primeiro lugar, o Pai decide livremente criar o universo. E aí cria os homens. Esse homem é chamado para participar da vida de Deus. Por graça. O homem não merece nada, por graça. E vemos que até o homem vai realizar aí um fracasso nesse plano que Deus tinha projetado no início pelo pecado. O homem caindo no pecado parece ser que está produzindo aí um fracasso na obra de Deus, né? E depois aí vamos a ver tudo aquilo da redenção de Cristo. Mas Deus quer que nós participemos dessa vida divina. E muito importante, então, isso se realiza em Cristo e na igreja, né? No fora, aí como aquela palavra que já tínhamos visto, é que fora da igreja não existe salvação. Então, parece ser aqui, que já foi muito debatido aquilo, né? Aquilo que estamos compreendendo,
que parece ser, sim, que devemos estar dentro da igreja para alcançar a salvação. Então, estes 4 pontos deste número do catecismo me parecem importantes a destacar. Agora, vejam, estes 4 pontos vamos a encontrar suas bases na Escritura. E um texto que para nós fica fundamental é este, Efésios 1:23. E aqui nos fala, aqui toma alguns aspectos destes 4 pontos, né, sobre o desígnio de Deus livre. Dice Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu neles antes da fundação do mundo. Então está abençoando, abençoa. Deus toma a decisão, né? A decisão é livre de fazer aquilo. Outra passagem da mesma carta, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aí vemos bem essa participação. Somos chamados por graça a partilhar a mesma vida de Deus. 3. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ainda é, segundo o seu beneplácito, segundo a livre vontade de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, também existe este desígnio de Deus de congregar tudo na cabeça de Cristo. Ele sujeitou todas as coisas, né, a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, vejam só que aqui aí marco alguns estes 4 pontos que nos falava o catecismo sobre essa vontade de Deus livre, sobre essa predestinação de congregar em Cristo todas as coisas e o lugar que ocupa a igreja nessa assembleia. Aqui vamos, seguimos. Vejam como já o título, que a igreja é prefigurada desde a origem do mundo. Então é o catecismo que toma esta expressão. E vejam aqui algumas expressões que estão nesse catecismo. O catecismo, o mundo foi criado em vista da igreja. Deus criou o mundo em vista da comunhão com a sua vida divina. Esta comunhão se realiza na igreja. Mas vamos saber de que, como compreender bem isto, que o mundo quando foi criado em vista da igreja. Então, de que igreja está falando? Como compreender essa origem da igreja prefigurado? Como compreender isso? A igreja é a finalidade de todas as coisas. São Epifânio. Assim, como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Clemente de Alexandria. Então, aqui nestas citações que estamos vendo, então parece aí que fica claro, né, de acordo a eles, estes santos e teólogos, que Deus, quando está criando o universo, quando cria o homem, o plano que tinha era de estar pensando na igreja que vai congregar os homens, que vai ser instrumento de salvação. Mas aí ficamos, temos que responder completamente, porque a igreja que, como hoje nós a conhecemos, é uma igreja estruturada e tudo aquilo. Então, como compreender que a igreja hoje, o que nós conhecemos, já estava na origem da Santíssima Trindade? Né? De que tipo de igreja nos está falando, né? Agora, para responder a isso, aqui encontrei, este é um autor, é um dominicano,
Aí está o título em francês, que traduzido dá isso: o mistério da igreja é anterior ao mundo. Se trata de um dominicano, João Miguel Garrix, e em uma de suas conferências de quaresma, aí vai meditar sobre esse mistério da igreja. Então, este material também está aí no link, né? Isso está aí no link para depois vocês encontrar e aí olhar com mais calma. Então, vou tomar agora um destes textos para responder, né, a essa pergunta de como é que a igreja já estava presente desde a origem do mundo, desde a criação do mundo. Então, aqui vou interromper este compartimento para compartilhar outra tela. E isso aqui está. Aqui está. Então, vamos a ver este autor, este dominicano, O Mistério da Igreja Anterior ao Mundo. Dice, seguindo São Paulo e os livros sapienciais do Antigo Testamento, os padres apologéticos do segundo século viam a igreja, lar da sabedoria, como sendo esta anterior ao mundo. Hermas, aquele que já citamos, na sua profecia visionária intitulada O Pastor, diz: Deus criou os seres do nada e fez multiplicar e crescer em vista de sua santa igreja. E acrescenta: a igreja foi criada antes de tudo, é para ela que o mundo foi organizado. Todo foi criado em vista de igreja. Mas vejam o que fala aqui, isto me parece importante. Diz, ao falar assim, ele e os outros padres não significam uma pré-existência ideal da instituição atual de igreja como organismo sacramental resultante da encarnação redentora de Cristo. O que significa essa palavra, esta frase? Então, que a igreja hoje, como nós a conhecemos, é a igreja, em primeiro lugar, nos comunica a vida de Cristo. E isto se realiza através dos sacramentos. Então, a igreja nos salva no momento em que nos dá a vida de Cristo, em que o Padre está perdoando nossas faltas, nos dá absolução, no momento em que o Padre está realizando o batismo e acrescentando os filhos da igreja, está comunicando esta graça salvífica de Cristo. Então, essa igreja é esta que nós conhecemos. Mas, aqui, este autor dominicano nos fala que essa igreja, instituição que nos dá os sacramentos, não existia como tal na origem. Então, vai falar de que tipo, de que modo se pode falar de uma persistência da igreja. E aqui nos fala o seguinte: resultante da encarnação redentora de Cristo, mas nos lembram que a criação é sustentada por um chamado eclesial a ser morada de Deus com os homens. Aí está. Então, a igreja persistia desde o início do mundo no fato de que é chamada a essa comunhão com Deus. Deus quer estar em comunhão com o homem. E essa comunhão já prefigurada, né, aí no início do mundo, pela criação do homem, e vemos também aquela frase do catecismo, no fato de persistir na Trindade, que é comunhão de amor e de vida, então nos deixa entrever que somos chamados a essa comunhão e, nesse sentido, igreja. A igreja persistia assim. Então, não persistia como instituição que dá os sacramentos, mas persistia como lugar
no qual somos chamados à comunhão com Deus. Então, isso me parece importante remarcar. Nesse sentido, a igreja persistir. Depois aqui deixo outro texto que me parece interessante, que podem completar, sobre o lugar da igreja, e também vou falar um pouco do povo de Israel para a salvação do gênero humano. Então, vamos agora aqui seguir, vou interromper este para colocar agora o seguinte. Aí está. Agora, veja, isto de comunhão com Deus está referido aí nessa carta aos Efésios, capítulo 5. Aqui Paulo, aqui vou tomar um texto, que vai falar sobre essa comunhão que existe entre homem e a mulher, que vai tomar como analogia para mostrar a comunhão que existe entre Cristo e a sua igreja. Então, esta igreja comunhão é a igreja que existia e prefigurada na criação do mundo. Este tipo de igreja. E aqui acho que vai ficar mais claro porque nos dá esta união que existe entre o homem e a mulher. Diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Vejam, aqui já mudou a maneira de se expressar. Aqui já fala na terceira pessoa do plural. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Estava falando da união entre o homem e a mulher, depois já fala, ele está implicado, somos membros. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa carne. E vejam só, grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essa comunhão a qual nós somos chamados e que persistia desde o início do mundo. Esse tipo de comunhão. Então, a igreja existe assim. Desde sempre, Deus quer essa comunhão. Quando nos criou, foi em vista da comunhão. Então, nesse sentido, quando nos criou, então aí podemos ver estas frases, que tínhamos visto aqui. E nesse sentido, a igreja foi criado o mundo foi criado em vista da igreja. Quer dizer, fomos criados em vista da comunhão com Deus. Então, estamos compreendendo que na igreja que vamos encontrar essa comunhão com a vida divina, com Cristo, com Deus, Pai e com o Espírito Santo. Então, a igreja persistia assim, e não como instituição que dá os sacramentos. Então, avançamos. Então, aí coloquei algumas, Cabeça da igreja, e estes elementos que nos falam dessa união entre Cristo e a sua igreja. Agora vamos a ver como a igreja foi preparada na antiga aliança. Agora, aqui este tema ficaria muito, muito vasto e é muito interessante, mas não podemos aí todo aprofundar. Para isso, seria ler os capítulos desde o início da Bíblia, até todo o livro do Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para ver como Deus se conforma um povo. Como ele escolhe um homem, que vai ser Abraão, e a partir de Abraão vai a realizar
um povo e vai escolher esse povo para si mesmo. Então, toda essa história do povo de Israel, com suas infidelidades e voltar à aliança dada por Moisés aí no deserto. Então, em todo isso, vemos uma prefiguração da igreja. E todo isso foi uma preparação à igreja. Então, bem, aqui tomo esta parte do catecismo, que nos dá basicamente a direção. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrui a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Então, em resposta ao pecado dos homens, Deus já pensa na igreja. E qual é essa passagem que aí podemos citar diante disso, né? Então, podemos citar já, vejam só como desde o início, e também a Escritura nos fala da igreja, o que é aplicado, o que é chamado pelos padres de igreja como proto-evangelho. Então, estamos em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. No início, realmente, depois do pecado, então aí Deus está dando as sentenças ao homem, à mulher, e vejam, e é o mesmo que está dando, vou falar assim, entre aspas, o castigo, vejam a palavra que nos dá. Então, estou no capítulo 3, versículo 15. E vejam, aí quando está falando a serpente, fala, caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. 15, versículo 15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. En esa palavra, os santos padres, claro que nós podemos ver aí uma prefiguração já de Nossa Senhora, mas aqui quando fala do linhagem da mulher, então podemos também pensar em Cristo, não? Que Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas esta palavra também pode ser tomada como prefiguração justamente desse desejo, desse plano de Deus que tem de salvar o homem, e isto, aqui em nosso tema, por meio da igreja, por meio dessa convocação santa. Então, já desde esse primeiro momento em que entra o pecado no mundo e pelo pecado a morte, Deus dá uma palavra de esperança que vai congregar todas as coisas, que vai salvar o homem. Então, veja, esta é uma reação ao pecado. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a convocação de Abraão. Então, o que estamos vendo, Gênesis capítulo 12. Aí, isso não escrevi. Gênesis capítulo 12. Versículo 2. Dice, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, agrandecerei teu nome, sê uma bênção. Então vejam, desde esse primeiro chamado de Abraão, já Deus começou essa obra de se convocar um povo, de se escolher um povo, de formar um povo, e aí podemos falar, sim, de adoradores, como vou falar a carta aos Hebreus. Então, uma preparação longínqua, mas também existe uma preparação imediata. A preparação imediata tem seus inícios como a eleição do povo de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações, ruptura da aliança e o anúncio de uma nova e eterna aliança. Então já vemos
Começa todo com Abraão, mas é com a eleição do povo de Israel, que aqui o catecismo vai chamar de preparação imediata. E que vamos encontrar aí? Então, a eleição do povo, ruptura da aliança, o povo, claro, vai realizar o povo na montanha do Sinaí, essa aliança com Deus, mediante a lei. A lei é a aliança entre o povo e Deus, né? Então, existe essa aliança, mas essa aliança vai ser quebrada pelo povo, pelas suas infidelidades, né? Então, nos lembramos daquelas passagens no livro do Éxodo, quando parece ser que Deus está perdendo a paciência e diz: até quando tenho que suportar esse povo? Até quando? Então, o povo quebra a aliança, né? É um povo, como fala, de cabeça dura, obstinado, mas que é amado de Deus, né? E aí nos lembramos aquelas intercessões, né, de Moisés e Arão, quando Deus quer acabar com esse povo, disse: já não aguento mais, vou destruir este povo e de ti vou fazer nascer outro, vou criar outro povo. E aí Moisés intercede pelo povo. Então, e vamos encontrar tudo isso nos livros seguintes, não? Depois de Josué, com esses primeiros, o livro de Samuel, o livro dos Reis, e os primeiros juízes também, esse movimento de que Deus quer aliança e o povo quebra a aliança, até chegar ao anúncio de uma nova e eterna aliança. Onde encontramos esse anúncio? Então, sobre todo o texto, assim, que me parece referência, é Jeremias 31. Então, Jeremias 31, veja o que fala sobre essa aliança. Então, Isaías, Jeremias, né? Jeremias 31, versículo 31. Dice: eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com seus pais no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, oráculo do Senhor, porei minha lei no fundo do seu ser e escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e ele será o meu povo. A nova aliança vai ser escrita no coração do homem. Este texto de Jeremias me parece assim um texto maior para compreender o desígnio de Deus que tem de salvar os homens, de colocar sua lei no coração, de tal maneira que o homem não consiga mesmo se apartar dessa aliança. Então, aí me parece... Peraí. Aí está. Agora, sobre este povo de Deus, vamos aqui a olhar rapidamente este número de Lumen Gentium, que é a Constituição sobre a Igreja, Concílio Vaticano II, e o número 9. Então, vamos aqui. Vou interromper aqui para colocar agora esse texto. Aqui está. Sobre o povo de Deus. A nova aliança com o povo de Deus. Então, início número 9. Em todos os tempos e em todas as nações foi agradável a Deus aquele que o teme e obra justamente. Contudo,
aprove a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-nos em povo que o conhece na verdade e o servisse santamente. Aí me parece muito importante isso, né? Esta que vou marcar, eu quero desenhar aí com vermelho. Então, me parece isto que diz, constituindo não individualmente, não individualmente. Nós nos salvamos sozinhos, nós nos salvamos na igreja. Aqui diz em povo, um povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Escolheu, por isso, a nação israelita para seu povo. Então, o desígnio de Deus, né? Por que se escolheu o povo de Israel e por que não escolheu outro povo? É Deus que se escolheu. Agora, para entender essa parte da escolha de Deus, você pode olhar Romanos 11, que também nos dá, assim, grandes elementos sobre essa escolha de Deus, né? Aqui não vou ler, porque senão não vai dar tempo. Então, Deus escolheu, por isso, a nação israelita para seu povo. Com ele estabeleceu uma aliança, a ele instruiu gradualmente, manifestando-se a si mesmo e ao desígnio da própria vontade na sua história. Então, Deus estabelece a aliança, Deus ensina ao seu povo e se manifesta, mostra qual é o desígnio. Mas todas estas coisas aconteceram como preparação e figura, né, da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. Então, a aliança que Deus vai realizar é a aliança em Jesus Cristo, né? É o Filho de Deus, próprio Deus, que toma a natureza humana, que vai assumir a natureza humana, e nesse homem se realiza, o plano de Deus. E é em Cristo, então, que nós estamos na verdadeira e única aliança com Deus Pai. Então, vejam, essa é nossa característica importante de nossa religião, é essa. Nós entramos em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. E isto se realiza na sua igreja. Aqui. Mas assim como Israel, segundo a carne, que peregrinava no deserto, é chamado Igreja de Deus, assim o novo Israel, que ainda caminha no tempo presente e se dirige para a futura e perene cidade, se chama também Igreja de Cristo. Então, aí realmente, o povo de Israel é para nós assim uma prefiguração da igreja. Então, tudo o que Deus vai realizar no seu povo, nós podemos aprender sobre o que Deus está projetando realizar, né, na sua igreja. Assim, se pensamos aquele evento, aquele momento quando a serpente, quando o povo de Israel fica crítico, né, e começa a resmungar do maná, e Deus vai enviar serpentes. As serpentes vão picar e depois aí Moisés vai realizar aquela serpente e diz: todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Então, vejam só que aí temos uma prefiguração de Cristo na cruz. Usando essa serpente e pela qual todos os israelitas vão ficar curados, nós estamos olhando Cristo, que se levanta e que atrai a ele todos os homens. Então, que assume nossa natureza pecadora e que pela morte nos dá a vida.
Então, todo esto aí tem, estos elementos estão prefigurados nos primeiros livros da Bíblia. Cada vez que nos aproximamos, podemos olhar o que este livro do Antigo Testamento me está falando sobre a prefiguração da igreja, sobre Cristo. Agora volto aqui para compartilhar acá. Agora, igreja. Então, aqui temos os pontos que estamos abordando. Tuvimos a prefiguração. A igreja foi prefigurada desde a origem do mundo, preparada na história do povo de Israel. Agora, eu quero tomar outro tempo para ver essa fundação da igreja. E aí vamos entrar num tema que me parece interessante, importante também, sobre a fundação da igreja, porque aí vamos encontrar, sobretudo na vida de Cristo, é que Cristo tinha a intenção de fundar a igreja. Ou é que a igreja foi fundada pelos apóstolos. Né? Já vimos que a origem está na Santíssima Trindade, mas aí resulta interessante nos perguntar, né? É que a igreja foi realmente fundada por Cristo ou pelos apóstolos? Manifestada pela efusão do Espírito Santo e consumada no fim dos tempos. O que mais? Não, tá bom. Então, aqui vamos a parar aí com perguntas, porque depois disto vai levar-nos um pouco mais de tempo. Então, quero aproveitar para abordar essa pergunta com você sobre a fundação da igreja, né? E já mais nos deter com Cristo, com Jesus Cristo. Existem perguntas, comentários, coisas que vocês queiram partilhar de esta aula ou de as aulas passadas? Padre, me tira uma dúvida. A questão da prefiguração da igreja na origem do mundo. Deus Pai criou a igreja para ter comunhão com Ele, mesmo antes do pecado? Não. Quer dizer que antes do pecado estávamos orientados a essa comunhão com Deus. Mas o pecado estragou tudo. E então, já uma prefiguração de essa comunhão com Deus se encontra nesse Gênesis 3, né? Aí, escondida, diz, vou encovar uma inimizade e a linhagem dela vai te esmagar a cabeça. Então, aí estamos vendo que Cristo, né? E como Cristo, como tal, nesse versículo, podemos ver já uma prefiguração da criação da igreja, da comunhão. É dizer que Deus não vai se deixar vencer pelo pecado, porque pelo pecado já não tínhamos possibilidade nenhuma de entrar em comunhão com Deus. Essa ofensa que nossos pais, primeiros pais, realizaram foi muito grave e só merecia a morte da alma, né? A morte eterna. Não tínhamos como resolver essa situação, a não ser que o próprio Deus vá tomar nossa natureza e tomando nossa natureza, que se manifesta nesse versículo, já todo está assim como em germe, né? Aí, a partir de aí, podemos dizer que Deus já estava pensando na igreja. Estava pensando na igreja aí. Mas vemos aí, quando vimos aquilo da prefigurada no início do mundo, né? Vemos aí que, se passa um pouco aqui atrás, já estava prefigurada no mistério trinitário, né? Aqui. Aí, veja, diz, e o catecismo nos fala, diz que sua origem, convém meditar mesmo sobre sua origem no desígnio da Santíssima Trindade. Então, a igreja existia já no mistério de Deus. A igreja como?
aquilo que nos fala este teólogo dominicano, a igreja nesse sentido de comunhão. Então, no sentido de comunhão, que a igreja já está presente no seio da Trindade e depois, na história, começa a estar presente mesmo depois de que o homem pecou. Depois de que o homem pecou, Deus já está respondendo para mostrar que tem um projeto de salvação. Sim, Mariana. Então, a igreja seria um projeto de salvação. Sim. Certo, entendi. A igreja vai nesse sentido, projeto de salvação, mas não fiquemos somente assim, né? Porque aí o que estamos vendo que nos estamos aproximando cada vez de um mistério, né? Porque quando falamos a igreja, corpo de Cristo, e todos esses símbolos que vimos anteriormente, né? Casa Isso de Deus. seria um projeto inicial, vamos dizer assim, não é só isso. Vamos a dizer que, em lugar de projeto, podemos falar como da prefiguração, né? Então, Certo. a igreja está presente em germe e vai seguir crescendo e se desenvolvendo. Por isso que os últimos termos que utilizamos, né? Então, a igreja prefigurada na origem, a igreja preparada na antiga aliança, a igreja fundada por Cristo, a igreja manifestada pelo Espírito Santo e a igreja consumada. Quando vamos chegar a essa consumação de igreja? Aquilo que nos fala o Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 21, me parece. E vejam o que fala, podemos aplicar isto à igreja, a Jerusalém Celeste. Diz, viu então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Aplicando esse texto e Efésios 5, que nos fala que Paulo diz este mistério entre a união entre homem e mulher, eu o tomo para explicar esse mistério de união do Cristo com a igreja. Né? Então, podemos dizer que a igreja já se encontrava no seio da Trindade, né? Desde aqui como nos fala, que tem sua origem no seio da Santíssima Trindade e que vai se desenvolver progressivamente. Então, já quando o homem pecou, aí já começou, porque já o tempo foi realizado com a criação, o tempo começou e o desígnio da realização desse lugar de comunhão com Deus já começou. Mesmo depois do pecado. O pecado que estragou todo, aí já começou. O desígnio de Deus de reunir todas as coisas em Cristo. Então, da igreja. Já começou aí prefigurada a igreja. Tá bom. Outra pergunta. Bom dia, padre. Marta, bom dia. Então, é correto, então, dizer que o objetivo da igreja, a meta, a finalidade da igreja seria para promover a união do homem com Deus? Sim. Não somente promover, mas realizar. Sim. Amém. Isso que irá se consumar com o que a gente chama da Jerusalém Celeste. Sim, podemos falar assim. Aí a consumação de igreja é isso. Sim. Agora, padre, talvez eu me avance um pouquinho aqui, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa ideia de origem da igreja. Né? Já tinha ouvido falar de prefiguração a partir do povo de Israel, mas de origem dessa pré-existência, né? Talvez já no seio da Trindade, sim, em vista da salvação. Mas agora dá uma certa inquietação em pensar assim, bom, a gente tem essa igreja que a gente entende que é a igreja de Cristo, mas como pensar essa multiplicidade do que a gente chama de igreja hoje? Com essa, eu costumo chamar de cisma de Lutero, né? Com esse surgimento do protestantismo. Porque aí dá uma certa confusão, né, na nossa cabeça um pouco de entender o que é
né, a igreja e pensar nessa origem, nessa diferença de origem e fundação, né, e como é que a gente poderia, a partir de, né, dessa dificuldade que a gente tem hoje, né, que é uma certa dificuldade, porque tem uma pluralidade do que a gente chama de igreja. Então, como a gente pode realmente conseguir fazer, né, essa distinção, né, do que é essa igreja mesmo da sua origem, né, da sua, e também da sua fundação, né? Sim, Já sim, que sim. são fundadas todos os dias novas igrejas. Né? Sim. Então, sim, aí a pergunta que você está muito boa, que está colocando vai ser mais do lado da história, né? Quando, se somente colocamos aquilo que nos ensina o catecismo e o que nos falam estes padres da igreja, estes teólogos, dizem que a igreja está no sello de Deus, né? Nesse sentido, a igreja é comunhão com Deus. Então, não tem outro objetivo ser comunhão. Então, aí é o primeiro passo que me parece importante. A igreja é em vista da comunhão com Deus. Agora, na realização, né? Então, começou a igreja e depois vemos que dentro da igreja, aqui você citou Lutero, né? Então, existiu uma ruptura, algo aconteceu, né? Então, essa igreja que foi fundada, que é o que vamos a ver a próxima aula, é que foi fundada por Cristo, pelos apóstolos, né? Esta igreja que toma as raízes em Deus e que se desenvolve através da história, chega um momento em que encontra aí uma ruptura. E a partir de aí, outras muitas igrejas, né? E muitas divisões. Então, como compreender aí, qual seria para nós um critério, se eu posso falar assim, do discernimento que que a igreja na qual estamos é a certa e que aqueles que seguiram Lutero também fazem profissão do nome de Cristo, mas têm uns elementos doutrinais que não estão de acordo com o que foi transmitido pelos apóstolos e que receberam de Cristo. Então, veja só que aqui já começa também uma reflexão mais, podemos falar, histórica, mas também dos dogmas, né? E daquilo, neste caso, Lutero se revoltou contra a igreja, disse, não, e ele tomou, disse, eu já não quero entrar nessa tradição de interpretação, então eu somente quero me basear na Bíblia e na minha consciência. Né? É que um homem pode fazer aquilo. É que somente pode se basear assim para interpretar os textos sagrados e a partir de aí, então realizou toda essa, vamos a falar assim, esse tipo de igreja, né? Na qual dava valor somente ao que ele podia estar recebendo em sua inspiração e na escritura. E deixa de um lado o que foi recebido pelos apóstolos. Então, aí já temos uma pergunta que devemos responder, é que uma pessoa, neste caso Lutero e os outros que vêm depois dele, têm direito de fazer aquilo, de deixar de lado o que foi recebido pelos apóstolos e transmitido por eles, para se tornar, dar uma nova interpretação à mensagem, né? Então, veja só que aí já entra todo esse lado de desenvolvimento, né? Aí, e, claro, aí estamos falando de uma ruptura, de um cisma na igreja. Então, é mais do lado histórico, mas vamos entrar nesse tema, assim como um exemplo também, quando entremos assim mais do lado da fundação, né? Porque aí uma pergunta que eu gostaria de abordar com vocês é que Cristo tinha a intenção
de fundar a igreja. Porque a igreja existia como comunhão prefigurada, né? O que estamos vendo aqui. Mas é que Cristo queria fundar a igreja. Ou é que foram os apóstolos que começaram, né? E que disseram as primeiras comunidades cristãs. Então, como compreender a fundação da igreja? O que me parece aqui importante é isto, hoje bem remarcar que a origem da igreja está no seio de Deus, na Santíssima Trindade, e é de liberdade, né? Um desígnio de liberdade que Deus tem de atrair os homens para estar em comunhão com Ele, né? Então, e é o que vemos que hoje a igreja institucional, como a conhecemos, tem em primeiro lugar nos dar a vida de Cristo para estar em comunhão com Ele. Então, aqui a questão que você coloca é interessante, porque tem que ver mais do lado desse desenvolvimento da igreja, né? Então, um discernimento, ainda, eu sei que não respondi completamente, né? Porque espero para a próxima aula dar aí mais elementos sobre esta fundação e depois nos podemos aproximar a esta questão aí de, como você citou Lutero, sobre essa questão do cisma, né? Em que momento nós, vamos a dizer, vai existir uma separação com a igreja? Em que momento vai acontecer aqui, né? E aí podemos abordar um pouco esse tema de Lutero, pode ser. Tá bom? Tá bom. Outro comentário, outra pergunta? Tá bom. Então vamos, se não tem perguntas, então a próxima vez vamos entrar nesta parte, né, que é também muito interessante, sobre a fundação da igreja e quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja? Cristo ou os apóstolos? Como quer dizer com os apóstolos? Estou aí pensando nas primeiras comunidades cristãs. Vamos a dar graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Muito Padre, bom. só uma dúvida, vai fazer lista de presença? Sim, posso fazer.